Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que nos acompanham desde o início do nosso canal. Bom, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre algo que viralizou e se tornou uma grande polêmica mesmo. Particularmente, eu não gostaria de falar sobre esse tipo de assunto aqui no nosso canal, mas como a mídia aberta e a mídia em geral parece não ter um compromisso com os fatos e realmente com a verdade, mas simplesmente buscando ali ibope, buscando visualizações, eu acredito que mesmo se tratando de um canal de ufologia e espiritualidade, né, que não deixa de sair desse nicho, eu deveria trazer uma informação para vocês que seja uma informação limpa, sincera e sucinta sobre esse fato. Bom, o Papa ele tinha realizado, né, uma missa, e nessa missa que ele tinha realizado, inclusive nesse dia, ele tinha falado sobre os direitos das mulheres, né, que as mulheres teriam, né, os seus direitos, entre muitas outras coisas. Muito bem. O que nós devemos avaliar nessa situação é que, ao contrário do Papa anterior, não o Ratzinger, né, mas o antecessor dele, que literalmente ele sofreu um atentado contra a própria vida e levou um tiro numa passeata, e depois todos nós sabemos que ele tinha que andar naquele Papa móvel, e depois também, né, o outro Papa, né, o Ratzinger, né, que tinha uma posição, digamos assim, bem conservadora. O atual Papa, ele nunca quis ser Papa. Na realidade, quando ele procurou Ratzinger para se aposentar, porque ele não queria e não desejava ser Papa. Muito bem. Entre muitos, e até mesmo, né, o Papa Bento, eles não caminhavam entre o público. Por quê? Justamente por sofrer atentados até mesmo contra a sua própria vida. Porque, infelizmente, mais do que um líder religioso, né, eles abrangem várias esferas e várias pessoas que, infelizmente, podem sim atentar contra a vida deles de várias formas possíveis. Não somente com tiros, mas com veneno e sabe-se lá mais, né, as deusas e os deuses com o quê? Mas muito bem, tendo explicado isso, né, nessa pequena introdução, eu gostaria de dizer o que realmente aconteceu nesse dia. O Papa, mais uma vez, ele estava caminhando entre o público e antes do ocorrido, uma criança, né, ela caiu daquela barreira, né? Não se sabe de quem era aquela criança. Uma criança caiu daquela barreira. O Papa estava como sempre, né, com os guarda-costas atrás dele, né? E o Papa pegou aquela criança e ficou do lado daquela criança. Enquanto a ambulância não chegou, né, o Papa não saiu do lado daquela criança. E aquela criança ela se machucou e o Papa ele estava ali bastante, digamos assim, nervoso, né, por aquela situação. A mãe da criança, ou o pai da criança, ou o progenitor da criança ali não se pronunciou naquele momento, não conseguiram encontrar, então ele estava bastante aflito, bastante nervoso, porque uma criança caiu, se machucou, ele poderia simplesmente ter continuado andado e deixado os seguranças ou a equipe dele cuidar daquilo, mas não, ele ficou do lado daquela criança até que a ambulância chegasse. Da onde você tirou esses fatos, Ariel? Bom, você pode entrar no próprio site do Vaticano, que no site do Vaticano, ao contrário, né, do que foi propagado pela mídia, está o vídeo completo do ocorrido. Muito bem. Um pouquinho só mais na frente foi aonde ocorreu essa fatalidade.
onde ele estava cumprimentando as pessoas, já muito ansioso, triste e sim nervoso, como qualquer ser humano, né, com o fato daquela criança ter se acidentado, e dando a mão para as pessoas, até que ele percebe que uma das pessoas segura a mão dele de uma maneira tão forte, como vocês podem ver no vídeo, que ele chega literalmente a levantar até um dos pés dele, até, ou seja, quase se desequilibrar. Um homem que nós não podemos esquecer, de quase 80 anos, que se viesse a cair naquele momento ali, poderia fraturar a bacia, poderia fraturar qualquer coisa e ficar até mesmo por um tempo impossibilitado de exercer a sua função. Naquele momento foi aonde aconteceu, aonde o Papa, ele tentando se soltar, né, daquela mulher que estava segurando ele, que deu aquele solavanco, que foi algo que ele não estava esperando, é o que nós chamamos de reação instintiva, espontânea, né, porque afinal de contas se trata sim de um ser humano. Ele foi lá e deu aqueles tapas assim na mão daquela mulher, para aquela mulher soltar a mão dele. Sinceramente, você pode ver no vídeo que não foram, digamos assim, tapas violentos, fortes, porque ele deu literalmente uns 3 tapinhas na mão da mulher, e somente no terceiro que a mulher soltou a mão dele e ele continuou. Muito bem. No outro dia mesmo, o Papa, ele foi e pediu desculpas, né, pelo ocorrido, e disse que sim, naquele momento de nervoso, com o que já tinha ocorrido antes, ele cometeu sim um erro, porque afinal de contas ele próprio não se declara santo e não se declara melhor do que absolutamente ninguém. E disse que nós devemos, né, nesses momentos como ele passou, tomar cuidado com os nossos instintos, lembrando tudo, absolutamente tudo que estava envolvendo a cena naquele momento. Muito bem, o que nós vemos tanto na mídia quanto nas repercussões que deu foram o quê? Primeiro, pessoas que sequer são católicas falando vários tipos de coisas em relação a um líder católico. Acredito que já começa por aí. A segunda coisa é que, infelizmente, não só no Brasil como no mundo, a política ela tem dividido as pessoas de uma forma assim absurda, a ponto de dividir famílias, a ponto de dividir amigos. E muitas dessas pessoas que pegaram apenas um trecho desse vídeo, um trecho dessa história e simplesmente jogaram na internet, assim mesmo como até mesmo as mídias abertas, é mais uma retaliação sobre a posição, digamos assim, né? A posição do Papa, não só como líder religioso, mas digamos assim, uma posição política, né? Vou colocar assim nesses termos, do que a própria ação em si. Tanto é que, vulgarmente, isso não aconteceu nas minhas páginas, graças às deusas, né? Porque eu também não permito esse tipo de manifestação nas minhas páginas. Mas algumas pessoas até mesmo disseram, nossa, eu queria ver se isso tivesse acontecido com o atual presidente. Se fosse com o atual presidente, já estariam o crucificando e etc. Fazendo uma comparação que para mim é totalmente descabida. Sinceramente, eu não sou de partido político nenhum, absolutamente nenhum, ok? Deixando isso bem claro para as pessoas. São condições extremamente diferentes, mesmo porque, com todo o amor e respeito que todos nós espiritualistas devemos ter por todos os nossos líderes, inclusive pelo nosso presidente, por todos os presidentes e líderes mundiais, o nosso atual presidente já disse e já fez coisas 1000 vezes muito piores do que isso. E isso que eu estou dizendo não é uma condenação, simplesmente uma comparação que algumas pessoas estão fazendo, deixando bem claro que a sua posição não é uma posição imparcial, mas simplesmente política. Muito bem, meus queridos. E para finalizar, acredito que todos nós, pelo menos aqui desse canal, você que me assiste, né,
que nos consideramos espiritualistas, que nos consideramos cristãos, que nos consideramos budistas, Hare Krishnas, bruxos, Wiccas, seja o que for. Nós devemos sempre, a todo momento, nos lembrar do amor e da tolerância para com todas as pessoas. Seja um presidente do país que for, seja um líder religioso, seja quem for. Ou, como disse, né, o mestre Jesus, aquele que nunca tiver errado que atire a primeira pedra. E como tem pessoas atirando pedras, não é? Bom, então é isso. Acredito que a partir de hoje eu terei que passar sim essas informações de uma forma, digamos assim, imparcial, né? Porque muitas pessoas elas pegam lados, escolhem lados, principalmente políticos, ou simplesmente por não gostar da Igreja Católica, simplesmente por odiar a Igreja Católica, entre várias coisas, né? E simplesmente propagam coisas, falam coisas, talvez muitas das vezes sem sequer pensar, sem saber quem é essa pessoa, quem é esse líder, o que está por detrás desse líder, sem sequer saber a história de vida desse líder. Mas independente de você gostar ou não de um líder, seja religioso, seja político, seja o que for, a nossa obrigação, que nós nos dissemos como cristãos, budistas, wiccas, seja lá a denominação espírita, kardecista, o que você for, é o que todos os avatares nos pediram: amor e misericórdia, e não julgamento. Porque, como disse Jesus Cristo, Sananda, Yoshua Hamashia, todos esses nomes são nomes dados a eles, com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês, não nos esquecendo sempre que o amor, a misericórdia, o cuidado com as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações, que nós venhamos a espelhar em todos os líderes esse amor e essa misericórdia que nós tanto precisamos do plano espiritual, uma vez que nós precisamos desse amor, dessa misericórdia. Esse amor, essa misericórdia será aplicada a nós e a toda a nossa família. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês e me despeço com muita paz e muita luz.